Muito bem-vindos de volta. Estamos aqui de novo aqui dos estúdios do CT Segurança ao vivo, transmitindo aqui o Security Talks Day para vocês. Então, você que está acompanhando, quiser participar das suas premiações, ainda temos mais prêmios, já saiu um Kindle hoje. Você vai lá nesse QR Code que está no canto inferior esquerdo da sua tela, lê com o celular e você vai automaticamente para a página para você se cadastrar. Então, não deixe de participar. Se você está acompanhando aqui, você também se inscreve no nosso canal, deixa seu like, afinal de contas, tudo ajuda a levar esse conhecimento muito mais longe. E, como eu já enrolei muito, deixa eu dar um oi aí para o nosso querido amigo Salvador da RAM. Tudo bem, Salvador? Como vai? Tudo bom, Silvano? Prazer estar aqui com vocês novamente. Show de bola. Salvador, que já é figurinha carimbada aqui, parceiro dos programas do CT, né? Trazendo hoje a sua presença de novo nesse Security Talks Day. Salvador, ele vai falar a respeito do compliance e segurança, nas convergências e as sinergias, é isso? Exatamente. Fantástico. Afinal de contas, não adianta só dar segurança, né? A gente tem que ter certeza que tudo está indo para o caminho correto, né? Por aí que a gente vai abranger e como isso afeta o dia a dia dos profissionais da área de segurança. Fantástico, Salvador. Você vai usar alguma apresentação ou não? Não, sem apresentação. Legal, então. Bom, então o show é seu. Eu vou deixá-lo aqui como foco principal do bate-papo e volta aí por volta das 11h55 para passar o bastão. Muito bem. Obrigado, Silvano, e mais uma vez, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês. Realmente, parabéns pela iniciativa da Avantia, do CT Segurança. A minha conversa com vocês hoje é para abordar como é que as áreas de segurança e de compliance, elas se convergem e quais são os principais pontos de atenção para você, profissional, que eventualmente se interessa e gostaria de entender um pouco mais como é que a área de compliance pode contribuir para o seu dia a dia, para o seu negócio e, principalmente, quais as oportunidades de casar esses dois assuntos que, de alguma maneira, são similares, mas também têm as suas especificidades. A primeira pergunta que eu acho que é importante tratar é para focar inicialmente nas empresas, nos prestadores de serviço que atuam na área de segurança e que contratam ou pretendem contratar com os grandes clientes, né, principalmente os grupos multinacionais. E confesso que isso já é uma realidade mais antiga, mas que vem se estendendo também para empresas nacionais, empresas de pequeno e médio porte, ainda que não multinacionais. Aqui a gente começa a falar de uma responsabilidade que não é inicialmente só sua como fornecedor de serviço, mas ela nasce no contratante, né, no cliente. Ele tem uma responsabilidade de garantir que a sua rede de fornecedores esteja também em conformidade com as exigências legais, regulatórias e com os princípios éticos. Então, ele vai cobrar de todos os seus fornecedores esses elementos. E, obviamente, que os fornecedores da área de segurança serão um deles. Então, aqui entra uma primeira frente de preocupação e de atenção, onde as empresas que oferecem, né, serviços, seja vigilância, consultoria, fornecendo produtos, serviços, etc., como é que você vai adaptar a sua estrutura, a sua proposta comercial, o seu modelo de negócio para atender os seus clientes em compliance. Então, obviamente, tem um primeiro elemento que é toda a parte de licenças para funcionar, alvarás, sejam eles os mais diversos nos diversos estados ou mesmo no âmbito federal. Eu diria que talvez esse é o princípio básico, que você não consegue contratar se não estiver com todos os regramentos legais. Sabemos que isso no Brasil, além de ter um custo burocrático, tem também uma complexidade eventualmente até proposital, num entendimento ou numa busca até de vantagens indevidas ou até de interesses escusos. Então, saber navegar e evitar, blindando o seu negócio, blindando a sua empresa para que você não caia nessas armadilhas, é um primeiro passo fundamental. Nenhum cliente vai querer contratar uma empresa que eventualmente pode estar envolvido e diretamente manchar a reputação da empresa
porque um dos seus fornecedores está envolvido em algum escândalo ou algum possível desvio de conduta ética. Segundo aspecto importante é como que a sua empresa contribui para esse universo dos empregados, dos seus clientes, né? Então, como é que você treina os seus funcionários? Não só o treinamento técnico operacional, né? À medida que você deve ter o seu próprio código de conduta, e o seu código de conduta deve ser devidamente divulgado, comunicado e treinado aos seus empregados, como a sua empresa trata, né, as denúncias, se você possui um canal que recebe, administra e, de fato, apura eventuais desvios de comportamento, sejam eles nos aspectos mais básicos de fraude e corrupção, mas também nos elementos mais de relacionamento, como relacionamento humano, como assédio, discriminação, e como os seus empregados são tratados nesse relacionamento, e ainda de maneira clara, né, quais são as suas regras, os seus normativos internos que protegem o seu negócio e que indiretamente vão proteger a sua relação com seus clientes, na medida que você tem regras claras de conflito de interesse, de políticas concorrenciais, de cuidados na relação e na contratação com empresas públicas, órgãos estatais, participação em licitações, recebimento de presentes e hospitalidades, né? Então, à medida que você tenha essas regras claras, você constrói um conjunto de elementos que vão melhorar a sua posição no momento de ser contratado, no momento de ser qualificado para prestar determinado serviço. Então, certamente, a empresa que contrata hoje olha com muito mais atenção, até de uma maneira qualificadora, aqueles fornecedores que têm ou não têm esses elementos. Então, não se trata mais de um diferencial de mercado, mas, em muitos casos, uma condição precedente para poder fazer negócio. Então, aquelas empresas ou aqueles profissionais que ainda não entenderam essa condição, eu acho que fica uma mensagem de poder realmente dedicar um pouco do seu tempo em aprimorar os seus controles internos, aprimorar o seu conjunto de regras. E lembrando aqui um outro ponto, que não basta escrever as regras, né? O papel aceita tudo, o papel permite que você coloque o que você quiser, mas como você, de fato, operacionaliza isso no dia a dia. Como é que você transmite esses valores e essas condutas e comportamentos esperados a todos os seus empregados na execução do seu objetivo final, que é servir o seu cliente. Tá? Então, esse é um aspecto que eu gostaria de abordar hoje, que eu acredito que aqui a gente tem uma série de desdobramentos, como eu já falei, mas que, até por força da legislação brasileira, né, que desde 2013 possui uma lei claramente regrando, né, as condições que cada empresa deve atender e que determina o programa mínimo de conformidade que as empresas brasileiras devem possuir, né, a Lei 12.846, que define, então, muito similar ao que outras legislações internacionais também já prevêem e já definiram até com algumas décadas antecipadamente, né? Mais notadamente a mais conhecida, o FCPA, a Lei Americana de Combate à Corrupção. Então, se você consegue, de fato, atender esses elementos, esses critérios, você tem uma capacidade de prover serviço. E lembrando ainda que, ao prestar esse serviço, né, ao oferecer os seus serviços para os seus clientes que têm isso como uma premissa relevante, você acaba tendo que fazer um casamento entre as suas regras, né, aquilo que a sua empresa tem internamente, mas sem deixar de lado as regras que são regidas pelo seu cliente e que muitas vezes elas passam a valer para aquele seu efetivo empregado naquele contrato. E, obviamente, quando você tem uma multiplicidade de cliente, eventualmente você vai ter que adaptar o seu pessoal para poder responder para cada cliente
as regras válidas e exigidas em cada contrato. Então, aqui, em geral, eu posso dizer que os princípios não poderiam ser muito diferentes. Os princípios gerais devem seguir uma coerência, né? Por exemplo, não aceitar corrupção é um princípio que vale em qualquer empresa, em qualquer país. Obviamente que algumas regras elas podem ser tratadas de maneira diferente. Por exemplo, algumas empresas aceitam um brinde de final do ano que você vai oferecer na sua relação comercial, outras não aceitam, algumas aceitam brindes de até R$50, outras aceitam brindes de até $100. Então, conhecer essas diferenças te permite estabelecer relações mais saudáveis e transparentes. Okay? Então, esse é um universo que eu trago hoje, que eu acho que pode servir para a parte de vocês que atuam nessa área, nesse relacionamento mais de prestação de serviço, num relacionamento mais comercial. Mas tem também uma segunda abordagem que conversa com os profissionais de segurança que atuam nas grandes empresas como área própria, né, o corpo próprio de segurança, segurança corporativa, segurança patrimonial, seja o nome que tem a sua estrutura. Então, aí a gente fala de outro espectro de atuação. Primeiro, você geralmente faz parte do lado contratante. Então, tudo isso que eu falei vale para você também, porque você vai querer contratar aquela empresa que atenda a todos esses requisitos e não só vai fazer um bom serviço com um bom preço, mas também ela vai te garantir alinhamento com seus propósitos e com seus comportamentos esperados e proteger, do ponto de vista de reputação e imagem, a empresa, né? A gente tem alguns casos, né, historicamente no mundo, mas também no Brasil, de serviços de segurança ou de atividades relacionadas à segurança que acabam comprometendo, né, a imagem da empresa maior, né, que é o tomador de serviço, muitas vezes, né? Então, um exemplo recente muito conhecido, que eu não quero entrar em detalhes, é o que aconteceu no Carrefour. Não, de novo, sem entrar no mérito do como, porquê e quem fez o quê, mas a gente não lembra da empresa de vigilância, né, que prestava o serviço para o Carrefour naquele momento. A gente sabe e tem o nome do Carrefour exposto na mídia, na imprensa, e até agora ainda tendo que dedicar bastante energia e recursos a reverter sua imagem perante os seus públicos de interesse. Então, como gestor de segurança de uma empresa, você também tem essa parcela importante de responsabilidade na defesa da reputação, da imagem do seu negócio, da sua empresa, né? Então, aí entra uma outra seara de elementos que eu considero importante nesses nossos poucos minutos eu poder cobrir. Então, o primeiro deles é a parceria que pode e deve ser estabelecida entre as áreas, imaginando que uma área, as grandes empresas possuem estruturalmente tanto a área de segurança como uma área de compliance, uma área de ética, seja lá, de novo, o nome que a sua estrutura tenha, mas como vocês estabelecem essa relação de aproximação. Primeiro ponto para isso, acho que é importante ressaltar e relembrar para quem já ouviu o conceito das 3 linhas de defesa. As 3 linhas de defesa é um conceito mundialmente utilizado, onde você estabelece o seu ambiente de controle interno, onde você tem uma primeira linha de defesa, que são as áreas de negócio propriamente ditas, são as áreas que executam as transações da empresa no dia a dia e que têm uma parcela importante para gerenciar os riscos do negócio, incluindo aí os riscos de reputação, os riscos riscos físicos e patrimoniais, ou mesmo os riscos regulatórios. Então, eles são os que executam no dia a dia, né? Eu sempre, por muitos anos, falei em várias apresentações, até internamente nas empresas onde eu passei, de que a segurança lá na portaria não é responsável sozinha por proteger o patrimônio da empresa, né? Se eu, como empregado, deixo o meu laptop, deixo uma informação confidencial exposta, levo comigo o computador para casa e deixo ele numa mesa de um restaurante ou de uma praça de alimentação enquanto eu vou buscar o meu almoço e na volta sumir o meu computador, a responsabilidade não é
da área de segurança? É minha. Eu não fiz o meu papel, e aí, nesse momento, como empregado, né, como primeira linha de defesa. Né? Então, cada um dos empregados da sua organização tem essa função de prevenção, de mitigação de riscos, como primeira linha de defesa. Temos a segunda linha de defesa, que faz esse papel de monitoramento e assessoria técnica. De uma maneira muito genérica, vamos definir a segunda linha de defesa como as áreas que fazem monitoramento, supervisão e assessoria técnica, ou seja, quem vai ajudar a primeira linha de defesa a melhorar os seus controles, a identificar o que pode ser feito de uma maneira mais eficiente ou mesmo instruí-los a corrigir deficiências. E a terceira linha de defesa é o que a gente entende como o papel da auditoria, né? Na medida que eles têm a responsabilidade de uma maneira independente, testar se primeira ou segunda linha de defesa estão atuando da maneira correta e eficaz, e sinalizar quando isso não acontece. Né? Então, de uma maneira geral, e acredito que em todas as empresas isso vai valer, tanto a área de compliance como a área de segurança são parte da segunda linha de defesa. Naturalmente, existe um entendimento e uma correlação entre as áreas como parte dessa segunda linha de defesa. Então, essa aproximação ela deveria ser natural, né? Eu diria que, em alguns casos, quase que complementar. Então, a segurança tem um papel de contribuir na promoção da disseminação do modelo de gestão de riscos, né? Ou seja, a mentalidade, a cultura de gestão de riscos, de prevenção, ela é intrínseca ao profissional de segurança, né? E isso, obviamente, também é intrínseco ao profissional de compliance. Então, como é que juntos conseguem melhorar o ambiente interno de controle, a cultura da empresa de prevenção e no protagonismo, né, de como a empresa vai enxergar as suas estruturas de gestão de riscos, de prevenção de perda e por aí vai. Com isso, a gente tem chance e uma oportunidade de integrar esforços mais estratégicos na promoção de comitês de riscos, né, na criação de estruturas conjuntas, né, colegiadas de prevenção de perdas, de gerenciamento de riscos, ou o nome que você queira dar, onde você junta todos esses assuntos num comitê estruturado e que possa endereçar de uma maneira mais sistêmica, mais estratégica, aquilo que importa para a empresa. Sendo muito direto aqui, né, na posição de um tomador de decisão, se coloquem na posição do CEO. Chega o gerente de segurança e diz, tem uma preocupação muito grande, precisamos investir não sei quanto nesse risco para evitar que a gente perca tanto. Legal, está aqui uma percepção de risco, uma possível ação que requer um investimento da empresa. No mesmo dia ou no dia seguinte, vem lá o gerente de conformidade e diz, olha, temos este risco que requer tais ações que exige que a gente vai investir tanto. E aí, eu como tomador de decisão, CEO da empresa, onde é que eu coloco o nosso recurso? Aqui ou ali? Não é uma decisão simples, eventualmente, normalmente o dinheiro é curto, então ele vai ter que fazer escolhas, o que eu cubro, o que eu deixo de cobrir. Então, quando você traz isso de uma maneira sistêmica, a chance de você endereçar melhor, ganhar sinergia e, principalmente, fazer as escolhas certas para o negócio é mais eficiente, mais inteligente. Na mesma linha, a área de segurança naturalmente tem um papel de cultura, de conscientização, de treinamento. Isso vale também para compliance. Então, eu lembro que as minhas primeiras atuações que eu saio da minha esfera natural de segurança e passo a atuar em compliance, estou falando há 20 anos atrás, foi quando me competiu desdobrar, fazer o treinamento do código de conduta ética da empresa que eu trabalhava na época para todos os novos empregados que chegavam. Então, já que eu fazia um treinamento, né, a integração do funcionário nos assuntos de segurança, eu acabei me oferecendo e sugerindo que eu ampliasse esse escopo de treinamento e também abordasse no meu treinamento os aspectos de conduta ética. E óbvio que isso agrega valor, não? Então, você traz um nível de maturidade, um nível de posicionamento da área de segurança mais interessante para o contexto da empresa.
O próximo aspecto que eu acho que é relevante, essa sinergia e essas oportunidades de atuação conjunta, são nas investigações, né? A área de segurança tem, por natureza, né, o perfil, o conhecimento, a expertise em investigações, essa habilidade em apurar fatos, em buscar as causas raízes e trazer de uma maneira organizada e sistemática esse conjunto de dados para a empresa tomar uma decisão e poder dizer, ó, o problema aconteceu por causa disso, corrigimos para que ele não volte a acontecer. Então, a capacidade investigativa que a área de segurança tem, muitas vezes serve como um recurso, né, de apoio para as áreas de compliance. Em algumas empresas, as áreas de compliance são restritas ou limitadas a, vamos chamar assim, a matriz, a holding, ao grupo central de controle, mas elas não estão espalhadas nas áreas operacionais, nas unidades, nas subsidiárias, enfim. E muitas vezes a área de segurança sim está lá. Então, essa possibilidade de contribuir e ser um braço, né, estendido, né, ou usando o termo jurídico, longa-manos da área de compliance, é uma possibilidade interessante de achar essas sinergias. Né? E, obviamente, por fim, eu diria que tem ainda algumas outras possibilidades. Né? As áreas de segurança poderiam, nessa linha, oferecer outros, entre aspas, serviços, né? Contribuindo para a área de compliance, ainda com esse entendimento que em muitas organizações as áreas de compliance são limitadas em termos de dispersão geográfica, em termos de efetivo e até mesmo em termos de conhecimento operacional do negócio. Quem está na fábrica, no centro de distribuição, né, na unidade de produção, 24 horas por dia, 7 dias por semana, é área de segurança. Né? São os profissionais de segurança que conhecem o dia a dia, a rotina, entendem o negócio, como ele funciona e quais as peculiaridades daquela instalação, muito melhor do que alguém que vem de fora ou está numa matriz e eventualmente vem para fazer uma investigação sem entender os meandros, o detalhamento, o funcionamento daquela atividade, daquela operação. E aí é onde a área de segurança pode contribuir de uma maneira bem interessante para que a empresa, né, no final, lembrando, o objetivo final é contribuir para proteger a empresa, proteger em todos os seus aspectos, reputacional, financeiro, regulatório e por aí vai. Então, aí entram, né, toda a parte de monitoramento de riscos, toda essa parte de, como eu falei, de investigações e treinamentos, mas principalmente, na minha opinião, a mais interessante é essa combinação de gestão integrada de riscos. Né? Quando você leva para o tomador de decisão uma visão integrada, né? Sejam eles os riscos patrimoniais, sejam os riscos intangíveis, né? Que em algumas organizações isso fica junto com a área de segurança corporativa, em outras empresas isso fica lá na segurança da informação, lá na TI, também trazê-los para essa conversa, mas aí seria um tema para uma outra oportunidade de explorar, mas certamente traz um valor agregado, uma inteligência agregada à tomada de decisão e que certamente será muito bem vista pelos executivos, pela alta administração, que são os que tomam as decisões. De novo, no fundo, a decisão é de recurso, né? Então, o apetite ao risco ele vai ser norteado pela capacidade de mitigar esses riscos e fazer escolhas é parte desse processo. Tá bem? Com isso, eu acredito que eu cobri os pontos principais que eu gostaria de trazer. Tentei ser breve e cobrir tanto o aspecto de tomador do serviço, né, como ele espera que você se comporte como um prestador de serviço, mas também o lado orgânico de quando você faz parte da estrutura organizacional. E, por fim, vamos dizer assim, o meu convite final, minha provocação final é um pouco de trilhas de carreira. Né? Como é que você pode enxergar essas oportunidades que certamente podem surgir na sua vida, nos seus desafios profissionais. Então, eu
cito o meu exemplo, né, profissional de segurança por natureza, comecei na área de segurança e por muitos anos tive esse papel na minha vida em diversas posições, mas que em algum momento eu fiz essa transição, ainda no princípio acumulando, né, as duas atividades de uma maneira integrada, porque de fato eu entendo que existe aí uma oportunidade de integração das áreas com benefícios substanciais para a empresa, e mais recentemente migrando completamente, me dedicando apenas às áreas de governança, riscos, compliance, deixando a área de segurança. Então, não que não que eu não possa voltar, pelo contrário, eu acho que elas estão absolutamente integradas e com um nível de sinergia bastante alto, mas é uma possibilidade, né? Então, fiquem atentos, acho que isso é um recado que eu deixo de oportunidades que você pode olhar na sua carreira. Tem vários colegas e várias empresas que estão se posicionando dessa maneira, integrando áreas de riscos ou a segunda linha de defesa num grande grupo robusto de gestão integrada. E, obviamente, se você der esse passo à frente, der sua contribuição, mostrando que essas sinergias podem ser imediatamente implementadas, certamente você pode ter um diferencial nesse mercado. Então, Silvano, agradeço mais uma vez a oportunidade, espero que esse dia seja bastante produtivo e deixo aqui o meu agradecimento mais uma vez e parabenizando vocês por essa iniciativa. Salvador, é sempre a gente que agradece, né? Nós aqui, a gente se considera muito sortudo por poder esse tempo todo estar com pessoas como vocês, com todo mundo que já passou e vai passar pelo dia de hoje aqui também. Mas eu queria levantar duas coisas que você colocou aqui ao longo dessa conversa, né? Uma coisa que eu acho que é muito importante é quando você coloca o nosso posicionamento como pessoas, porque um pouco antes de você estava o Beni aqui conversando com a gente e falando justamente do rastro digital que a gente deixa da nossa vida, né? E você meio que complementando, né? Não foi combinado, mas tudo tem sinergia. Vem falando a respeito dessa questão do nosso posicionamento, como a gente se comporta frente às coisas do dia a dia. Quando você usa aquele exemplo, por exemplo, eu estou com o equipamento da minha empresa, eu não cuido do equipamento, o equipamento tem um desvio de qualquer natureza, aí eu vou ocupar a segurança, sendo que a culpa é minha, né? Eu trabalho aqui, o CT ele fica em frente ao shopping center. Agora o pessoal está com um comportamento um pouco diferente, mas sempre foi aquele com praça de alimentação muito cheia. O pessoal vinha, jogava o crachá em cima das mesas. A mesa já é minha. Se tivesse alguém com um prato na mão para comer já, e ele fosse demorar 20 minutos para pegar a comida dele, essa pessoa ia ficar sem mesa para comer, e a mesa ia ficar 20 minutos parada. Mas eu presenciei, inclusive, algumas pessoas que pegavam esses crachás e levavam embora, né? E é muito complicado, porque, inclusive, era o acesso, o controle de acesso da empresa que esses profissionais trabalhavam. Então, eles estavam deixando a porta do reino da empresa, que pagava o salário deles, jogada em cima de uma mesa de um shopping center, né? Aí não dá para alegar que a segurança do local tenha como resolver todas essas questões. Quando você cruza essa questão do cuidado do profissional, cuidado da entidade que me paga o meu salário ali todo mês, a qual eu represento, e o cuidado da minha vida pessoal, é ter o mesmo carinho com as duas coisas, né? É o que eu chamo de o pensamento de dono, né? Eu trato da mesma maneira se fosse meu, ou sendo de um terceiro, ou sendo do meu empregador, mas é o pensamento de dono, né? E obviamente, respeitar e agir da mesma maneira como eu gostaria que os outros agissem comigo. Então, não tenho dúvida, acho que você trouxe o lado, né, de exposição, de vulnerabilizar a segurança ao deixar o crachá em cima da mesa, mas é um outro fator, né, nesse exemplo que você deu, que eu acho interessante, ele é menor, mas ele não deixa de ser importante, que é a imagem corporativa que cada um de nós tem no momento que eu faço isso, né? Ao deixar o crachá, ele está lá o nome da empresa, quem tenta usar aquela mesa e não consegue, vai falar, tá vendo? Empregados dessa empresa têm esse tipo de comportamento. Ou seja, eu manchando a imagem da empresa por um comportamento individual. É como você citou, né? No caso do Carrefour, ninguém lembra do nome da empresa do Carrefour, que provocou aquele constrangimento todo. A culpa vai direto para quem está ali na frente, né? Bom,
a gente tem que evoluir e aprender o tempo inteiro, né, Salvador? Salvador, se alguém quiser entrar em contato contigo, bater um papo, se aproximar, qual é o canal mais adequado? LinkedIn, né? Muito fácil me achar, eu faço questão de colaborar, eu tento participar das principais associações brasileiras e internacionais, tanto de segurança como de compliance, através do LinkedIn também. Fico à disposição para esclarecimentos, conversas e certamente esses espaços como o de vocês me permitem falar um pouco da minha experiência pessoal, mas também levar um pouco dessa doutrina de segurança com compliance em conjunto. Tem mais um elemento que está vindo por aí, né, que é o ISG, que também é outra conversa para um outro dia, mas que Exatamente. também conversam muito com o universo de segurança e de compliance. A gente vê isso, quem acompanha esses debates vê que realmente está ganhando cada vez mais pauta o ESG no nosso dia a dia, e a gente já conversou um pouquinho aqui no CT Segurança sobre isso, em alguns programas, mas eu tenho certeza que é um assunto que ele vai ganhar uma notoriedade muito maior. Salvador, que bom que a gente está pelo menos no mesmo fuso horário agora, um prazer estar contigo de novo. Eu que agradeço, Silvano. A gente agradece demais.